Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vou fazer uma pergunta que talvez algumas pessoas não entendam o porquê, outras já passaram muito por isso. Então assim, você já sofreu algum tipo de preconceito por não fazer parte daquele meio que você gostaria de fazer ou do padrão, que todo mundo julga ser padrão? Já sentiu constrangido por ser quem você é? Porque isso eu acho que é o mais normal, né? Tem muita gente que... a gente sempre conversa sobre isso, que às vezes as pessoas se sentem que não estão fazendo parte daquele meio ali. E até que ponto até que ponto ver alguém sendo vítima de preconceito te incomoda? Então hoje eu vou conversar com o Fabrício Rosa e com o Cristiano Souza. No decorrer, a gente vai falar um pouquinho de cada um e vai mostrar. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, como é que você está? Obrigado pelo convite, é Eu um que prazer estar aqui. agradeço a presença de vocês. Cristiano, recentemente, a gente vai falar de uma outra coisa, né, gente? Porque o Cristiano é super conhecido e recentemente nós tivemos o Festival Digo, né? Fala um pouquinho pra gente do festival, para eles de casa entenderem o que é o Digo. Sim, não, o Digo é um festival de cinema, né, que virou um festival de artes integradas e ele foi criado devido a essa necessidade de discutir a diversidade aqui no Centro-Oeste. Uma região de 13 milhões de pessoas, nós não tínhamos nenhum festival de cinema, um festival de cultura que retratasse a questão LGBTI, que retratasse a questão da diversidade. Então o Digo foi criado dessa necessidade, com muita luta, já na 6ª edição, e de início seria um festival de cinema, mas virou um festival gigante, que tem artes e que tem Então, várias isso que eu ia falar com propostas. você, porque Sim. a princípio, a primeira vez, porque, engraçado, quem me falou do festival não foi aqui em Goiânia que me falaram. Eu estava conversando com um amigo de São Paulo, pelo Instagram, e ele falou assim, aí na sua região tem o Digo. Aí eu falei, mesmo? Ele falou assim, tem. E aí ele falou assim, vou te mandar o link. E aí eu falei, como foi assim que eu conheci o Cristiano. E aí eu percebi que supostamente seria de filmes. Sim. Só que eu percebi que tem uma grandiosidade, né? Ele tomou uma proporção muito maior que isso. Exato, então, foi devido justamente a essa necessidade mesmo de trazer essas discussões aqui para o Centro-Oeste. Então ele já começou internacional, já começou em 2 ou 3 lugares, o Fabrício esteve sempre junto conosco, né? E a gente entendeu que a necessidade é além da cultura. Então nós precisamos falar disso nessa região e trazer essas questões, então através de oficinas, através de debates, através de ações sociais para o público, a gente conseguiu trazer acalento e trazer também uma possibilidade das pessoas criarem um network relacionado à questão LGBTI, de se sentirem bem, se sentirem seguras no ambiente cultural, onde elas podem ver esse espelho todo aí, né? Eu vou ler um pouquinho para vocês, porque é extenso e nem tá tudo aqui, tá? O Cristiano, ele é roteirista, produtor e diretor audiovisual, possui dezenas de prêmios em festivais de cinema no Brasil e exterior, curador e diretor de 3 festivais de cinema pioneiros no Centro-Oeste, já recebeu uma homenagem a Amigo da Cultura pela Câmara Municipal de Goiânia, fotógrafo premiado em editais, concursos, é também produtor de espetáculos teatrais, artes integradas, além de muitos outros títulos que eu falei para vocês. A gente só pôs um pouquinho para resumir. E o Fabrício, que está aqui com a gente hoje, já aproveitar que eu já estou lendo o currículo deles, aí eu já vou passar. Fabrício é doutorando em Direitos Humanos pela UFG, policial há 21 anos, atua especialmente no enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas, que eu quero conversar mais com ele sobre isso. É militante do movimento Policiais Antifascismo e também da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, LGBTQI+. Desenvolve projetos sociais com adolescentes em conflito com a lei, crianças com câncer, migrantes, população em situação de rua. E eu sei que deve ter muito mais coisa aí, né, que a gente acaba não conseguindo falar tudo. E é muito isso que eu comecei a falar no início, né, de se alguém já sofreu algum tipo de preconceito. Eu acho que todo mundo acaba sofrendo um tipo de preconceito por ser quem é, independente da causa ou de, né? Mas eu percebo que no meio LGBT ou QIA+, né? Tem sempre alguma coisa, a gente sempre ouve uma historiazinha aqui ou ali, né, Fabrício? Sim. Eu sofro vários tipos de preconceito, eu acho, como todos nós.
Eu sou um policial e defensor de direitos humanos, trabalho com várias temáticas de direitos humanos. Então, na polícia, eu sofro preconceito por trabalhar com direitos humanos e por ser gay. E nos movimentos sociais, eu sofro preconceito por ser policial. Mas o preconceito maior, com certeza, é a homofobia. A gente ainda vê no nosso país muita gente sendo expulsa de casa. Eu fui expulso de casa, mudei de Anápolis para Goiânia por isso. Adolescentes sofrendo bullying na escola, sendo expulso das escolas. A gente viu uma travesti que incendiaram o corpo da travesti em Recife na semana passada. Há um mês atrás, um jovem foi escalpelado aqui no entorno de Goiás. O pai disse que o corte de cabelo dele era um corte muito gay. Então a gente tem visto todo dia, né, Cristiano? O brasileiro na Espanha que foi morto, mas a população lá não aceitou, foi para a rua para combater a homofobia. Então essa é uma realidade frequente. A Câmara de Vereadores, semana passada, uma série de falas de vereadores homofóbicas, transfóbicas, horrorosas, em pleno século Não, e eu queria só puxar um ganchozinho disso. Eu vi ontem uma matéria no jornal Anhanguera e eu juro para você, eu fiquei com vergonha de ouvir o que eu ouvi dos vereadores. Eu pela televisão, alguns vereadores usando o palanquezinho ali, aquela coisinha que eles se acham deuses, falando um monte de besteira. Não estou falando da pessoa aceitar ou não o outro pelo fato de ser gay, nem nada disso. Mas vai estudar um pouquinho antes de falar besteira. Tá ali e supostamente tá lá representando a gente, né? Exato. Aí eu penso assim, não vai... Você não peca por ficar calado, em vez de falar besteira. E eu juro para você, eu fiquei com vergonha de ter aquelas pessoas ali na Câmara dos Vereadores falando as besteiras que eu ouvi. Sim. Exato. E a gente paga imposto, a população LGBTQIA+, é em torno de 10% a 15%, segundo várias pesquisas. Então aquelas pessoas ali, aqueles vereadores, eles estão bancados pelo nosso imposto, pelo imposto que o Digo, o festival gera, pelo que você gera, e essas pessoas estão ali fazendo discurso de ódio. E esse discurso, infelizmente, é muito influenciado por uma forma de fundamentalismo religioso, por uma religião que não é cristã, porque o cristianismo é compreensão, é perdão, é amor. Jesus Cristo nunca falou de gays, de lésbicas. Então eles usam esse espaço para nos atacar. Então essa travesti que a gente falou que foi violentada, e que é todo dia, na verdade, quem autoriza essa violência é a fala desse vereador. Porque nenhum adolescente vai pegar um balde de gasolina e jogar numa travesti, Fabrício, mas se não tiver aí, uma provocação. aproveitando você como policial, não pode ser tomado nenhum tipo de providência em relação a essas pessoas, porque ali ele não está falando só para aqueles vereadores que estão ali. Tinha televisão lá, ele está falando para todo mundo que está em casa. Com certeza. Existe um comitê de políticas públicas para LGBTs em Goiás, inclusive eu e o Cristiano fazemos parte. Esse comitê está fazendo uma série de denúncias no Ministério Público, na polícia, porque eles falam da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem limites. Eles falam da liberdade de fé, só que a liberdade de fé também tem limites. E a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, ela foi criada para que o vereador, o parlamentar, pudesse combater as violações e não ser perseguido por isso. Só que, na verdade, eles cometem violações baseadas na liberdade Não, parlamentar. eu ainda ouvi um falando assim, nobre vereador, e se o senhor for chamado de homofóbico, pode me colocar junto. Gente, olha o cúmulo do E o absurdo. pior é a questão das fake news, né? Porque eles retratam, por exemplo, a questão da homossexualidade como se fosse ligada à pedofilia, conectando isso ao uso de drogas, a questões negativas, que incentivam todo esse ódio aí, como o Fabrício falou, que todos os dias acontece. Também aconteceu a pessoa agora que fizeram uma suástica, né, na testa e cortaram todo o corpo, usaram medicamento para ele desmaiar e abusar dele, né, porque esse tipo de situação encoraja, e essas fake news são muito sérias. Se um vereador inventa uma história, diz que é uma opção e não uma condição, e que nós não merecemos esse espaço que, como o Fabrício diz, nós pagamos impostos, aí é muito sério, e nós temos que saber quem eles são, discutir e realmente Sabe uma colocar coisa? essa pauta. Eu vi uma postagem no Instagram que eu achei assim, muito pertinente, sabe? Ela tá assim, a aceitação gay, eu não me lembro como que era assim, só vai fazer mal para sua família se você deixar a sua mulher e assumir aquele cara que você pega escondido. Eu achei isso, porque é assim que acontece. É o machão que tá ali defendendo, sendo homofóbico o tempo inteiro. E à noite ele sai, ou ele vai sair com outro cara, ou ele vai pegar um travesti, porque na verdade se ele pegar um travesti ele não é gay, né? Porque ainda tem isso.
porque ele não está saindo com um homem. Então, assim, é a coisa mais absurda. Sim. O nascedouro da violência é a linguagem. É a linguagem que autoriza quem é o público que vai sofrer violência. Inclusive, hoje saiu uma pesquisa nova do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a maior pesquisa sobre segurança pública no Brasil. E essa pesquisa demonstra que houve um aumento no número de homicídios em geral, de 47 mil para 50 mil, mas a violência contra o público LGBT foi muito maior. Foi mais de 20% o aumento. Justamente porque essas figuras, como Jair Bolsonaro, incentivam, provocam, fomentam. A violência nasce da linguagem de alguns religiosos, não de todos, a gente respeita os religiosos, mas Silas Malafaia e tantos outros religiosos, Edir Macedo, que nos criminalizam, que nos colocam como doentes, quando na verdade a orientação sexual não é uma escolha, é uma condição humana. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTI no mundo. Pois né? é. Que, com muito suicídio e tudo mais. Isso é seríssimo e esse tipo de coisa só aumenta. Sim. Cristiano, e nós estávamos falando naquela hora, o Fabrício falando que sofreu preconceito, sofre preconceito. Você já passou por situações parecidas? Sim, né? Bem parecido. Também fui expulso de casa, né? Muito cedo. E olha que nós sofremos várias situações, até né, de estar com um companheiro, alguma coisa de alguém fazer algum comentário e de não ser atendido em algum lugar. E nós somos brancos, heteronormativos, né? Com a aparência masculinizada, e nós sofremos isso. E nós temos que lembrar que as pessoas trans, as pessoas, os afeminados, e as pessoas realmente que não conseguem manter essa linha normativa, elas sofrem muito, né? Na questão de emprego, na questão de poder comprar um pão. E aí, muitas vezes, nós mesmos, da própria comunidade, ou as pessoas que não sofrem isso, acabam esquecendo essa empatia, mas uma hora ela chega lá, né? Então, a gente sofre muito, mas tem gente que sofre muito mais. E a gente sente quando alguém, tipo, igual a situação em que a trans foi queimada viva, é muito triste pra gente, né? Porque a gente entende que mesmo na nossa situação a gente sofre preconceito. Imagina ela ali que foi morta de uma forma cruel só por ser trans. Então, né? eu tenho um amigo que ele mora perto do trabalho. E ele passa na frente do Corpo de Bombeiros, Sim. ali no centro. Ele fala assim que... E ó que ele não é afeminado, nada disso. Mas ele vai trabalhar às vezes de short, ele vai trabalhar de camiseta e depois chega lá e ele troca. Porque tá próximo e ele vai a pé. Ele disse que todos os dias que ele passa na porta do bombeiro, algum dos caras, dos bombeiros que estão ali, mexem com ele. Sim. E de uma forma extremamente agressiva. E eu falei assim, e você não faz nada? Aí ele falou assim... eu já cansei e aí eu só sigo e vou trabalhar. Aquilo me irritou. Sim. Isso. Essa é a principal, a mais triste forma de homofobia, que é a LGBTfobia que vem do Estado. Então, a gente tem uma associação de policiais LGBT, somos mais de 200 no Brasil. E a gente acolhe vítimas de LGBTfobia e leva para a delegacia, e incentiva as pessoas a denunciarem na Defensoria Pública, Ministério Público, porque essas pessoas não denunciam, tem uma subnotificação muito grande, e aí os bolsonaristas vão dizer que não tem violência. Exato. Mas o que a gente percebe é que o poder público, além de não estar preparado para lidar com esse público, ele comete a homofobia, ele reitera, ele revitimiza as vítimas. Então, algumas vezes que eu fui em delegacia, já teve esse tipo de piadinha, já teve sistema que não acolhia lá o caso de LGBTfobia, já teve vários policiais fazendo pouco caso, mas a gente não pode generalizar, também já teve bom atendimento. Então, assim, a gente precisa cobrar do Estado. O Estado jamais pode replicar essa violência. Isso até porque nós pagamos impostos, né, e gastamos muito também. O Pink Money é importante. Exatamente, eu ia falar isso agora. Isso não pode ser esquecido. Gente, nós vamos chamar o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com o Fabrício e com o Cristiano. É possível ter lucro ou aumentar a receita sem ter que dobrar a produção? A resposta é sim. Com o Valorize, fica fácil organizar o financeiro e dar aquele up nos negócios. Basta alguns cliques para controlar entradas e saídas, cadastrar clientes e fornecedores, gerir contas bancárias e acompanhar a saúde das finanças através do fluxo de caixa. E já que o objetivo é crescer, o ponto de equilíbrio também pode te ajudar a cumprir suas metas de ganhos mensais. Tudo isso em uma única plataforma de gestão financeira online. Acesse valorize.com e crie sua conta grátis hoje mesmo.
Voltamos com o programa Conta Pra Mim. Estou com o Cristiano Souza e Fabrício Rosa. Estamos conversando sobre assuntos sérios. E, Fabrício, você faz parte do movimento de policiais antifascismo e também da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Essa rede de segurança pública LGBT, ela surgiu em 2010, em um seminário de direitos humanos do Ministério da Justiça, onde vários policiais se assumiram publicamente, pela primeira vez até onde eu sabia. E a gente percebeu a necessidade de enfrentar a homofobia e a transfobia dentro da polícia. Vários policiais não são promovidos, ou são transferidos para um local onde não gostaria de trabalhar, são perseguidos. Eu, por não ser tão afeminado, eu sou menos perseguido, mas tem perseguições também. Por exemplo, por ser uma polícia federal, já aconteceu de eu estar em algum estado, aí vou dividir o quarto com alguém, esse policial pede para trocar, não quer ficar no seu quarto, porque sabe que eu sou gay. Ou às vezes pede para mudar na equipe, a equipe lá sai na escala, não quero trabalhar com esse rapaz que é gay. Ou já aconteceu de chefes falarem para eu não falar publicamente que eu era gay, porque isso seria uma vergonha. Então comigo a homofobia é um pouco mais leve, mas com alguns amigos e amigas lésbicas é muito grave. As transexuais são aposentadas à força, agora mudou, depois de muita luta. Então a gente criou essa associação para enfrentar a LGBTfobia nesse lugar que é construído em uma base machista, porque o estereótipo do policial é esse guerreiro, esse homem forte, que não necessariamente nem precisa pensar muito, mas precisa ter músculo. E aí a gente, há 10 anos, está lutando, só que a gente percebeu que não bastava só lutar dentro da polícia. Mas muitos têm músculo, mas a maioria tem barriga, né? Sim, é o meu caso. Mas, Fabrício... Aí a gente começou a receber denúncias. Então, mas aí... Todo dia. Eu percebo que aí nesse caso, assim, às vezes as pessoas falam isso, mas eu já falei isso aqui em relação a funcionários normais de empresa, quando as empresas querem demitir, elas começam a criar problemas, né? Sim. Na polícia acontece a mesma coisa, por exemplo, de falar que o policial, depois que ele se assumiu, por exemplo, ele já não está rendendo tanto igual ele rendia antes, ou ele não está conseguindo cumprir as tarefas, ou ele não está fazendo direito. Isso acontece para não ter que falar assim, vai tirar o policial porque ele é gay. Em todo lugar acontece, na polícia também. Em relação à homofobia, a semana passada teve 2 casos. Um aqui em Brasília, um policial que fez um vídeo, um policial gay, inclusive muito bonito, e aí ele fez um vídeo falando sobre a questão LGBT, nem citou a polícia abriu um processo contra ele. No Mato Grosso do Sul teve um outro que denunciou um coronel por homofobia, por escrito, depois ele foi conversar com esse coronel lá no Mato Grosso do Sul. E aí o coronel, ele não pediu para sair da sala, e os militares têm que pedir para sair, e o coronel prendeu ele por isso. Então todo dia tem um amigo meu, Leandro Priori, em São Paulo. Esse ficou famoso no ano passado. Ele deu um selinho no namorado, no metrô, e aí a polícia abriu um processo contra ele, mas nunca fala que é o selinho. Fala que é porque ele estava com o coldre da arma aberto. Enfim, eles vão dissimulando, criando outras coisas. Aí depois, porque ele pediu em casamento o namorado de farda, que é uma coisa super comum com os policiais. Sim. Até casam de farda, né? Às vezes não. Sim, os policiais casam de farda, é muito comum. Aí se um gay pedir para casar de farda, é negado, ele não pode. Então, só que eles vão criando, dissimulando, fala que não é homofobia, arruma outro discurso, as metas que não estão sendo batidas, para abrir um processo. Eu já tive várias denúncias. Esse é um policial gay, que fala publicamente que é gay, mas as minhas denúncias, elas depois foram arquivadas no final, só porque gera todo um desgaste, porque você tem que ir na corregedoria, tem que ir à audiência, tem que ouvir testemunhas, parece uma coisa da Idade Média. E agora nós estamos em 2021 e até camiseta, né, de futebol não pode ter número 24. Acho que na Câmara, não sei se isso foi corrigido, mas também não tinha um gabinete 24, porque até o número, ele é 24, já é considerado gay ou LGBT. É uma coisa tão absurda. Nós estamos em 2021 e isso ainda acontece, né? Então é muito, muito triste isso e a gente precisa combater. Cristiano, a gente sempre vê você envolvido com arte, com cultura, né? O lado LGBTI. Você acha que ainda falta muito apoio para esses eventos ou para esses projetos e falta também um pouco de engajamento do próprio público LGBT? Sim, não, totalmente, né? Desde sempre a gente teve muita dificuldade para fazer qualquer projeto LGBTI, eu faço até outros festivais de cinema também, para saber a diferença, porque muitos dizem que é mimimi, não sei o quê, mas no primeiro momento que eu tentei para um projeto como Digo, eles disseram que praticamente não existiam gays em Goiás, e que se eu quisesse fazer um projeto, teria que ser numa sauna,
e que eu não deveria gastar, por exemplo, com publicidade, que a publicidade tinha que ser no Facebook da SAL, né? Porque não existia público aqui interessado em assistir, então, um festival de cinema. Então a gente fez, né, com o próprio dinheiro, às vezes o Bruno está aqui também, que sempre colabora, e é sempre com muita dificuldade, porque a gente paga para trabalhar para o negócio acontecer. Então, E, por solicitar as leis de incentivo, nem pensar. Esse nós já conseguimos uma vez na municipal, 2 vezes na municipal, uma no estado, mas sempre com recursos, brigando. Na municipal existe até uma questão aberta para LGBT e mais, né? Para a gente ter uma possibilidade de ganho, mas é sempre com recursos, com valores muito baixos, e nós não podemos participar junto, por exemplo, de outros festivais de cinema. Estamos sempre relegados a uma fatia muito pequena, que é relacionada às vezes a direitos humanos, para garantir que exista pelo menos, ou de demandas culturais, mas é muito ineficiente. Mas agora nós não temos nada, né? Porque não foi gerado ainda nenhum edital depois desse governo novo. O que a gente trabalhou foram editais de 2, 3 anos atrás, porque um edital é muito burocrático, você demora 2 ou 3 anos para realizar, existe toda uma necessidade, né, de cuidado com a prestação de contas, e a gente faz muito mesmo com a força de todos e todas que participam, vestindo a camisa para o festival acontecer. E você acha que o público LGBTQIA+, ele não apoia isso de uma forma geral, né? Você não pode esperar todo mundo te apoiando. O público, na verdade, é bem diverso. Teve uma edição que nós tivemos mais mães, por exemplo, ou pessoas não LGBT, mas com sessões lotadas. O último festival presencial foi fantástico. E esse networking é muito importante, é muito interessante. A gente traz quase uma centena de pessoas que vêm ou pelo festival ou de forma por vontade própria. E aí essa conexão com o público é gigante. E a gente conseguiu trazer muitas novidades que atraiu muita gente. Porque a gente sempre ouve, às vezes, falar assim de que tem preconceito até entre gays. Sim, né? acontece, existe. Sim. A gente não está falando daquele que é o casado escondido, não. É os que geralmente são assumidos mesmo. Não, existe, igual a gente falou dessa questão mesmo. Muitos são heteronormativos ou brancos, né? Não tem dificuldade na vida, então eles acreditam que não existe preconceito. E aí, às vezes tem uma empresa, não contrata uma pessoa trans, porque tem medo de estar ligada à causa, mas ser LGBTI já é ser político, já é brigar pela política. Porque mesmo que você seja... você vive na sua bolha ali seguro, um dia essa bolha vai estourar e também todo esse preconceito e ódio que você contribuiu vai chegar até você, essa conta vai chegar, né? Como agora o governador aí, ele se assumiu, mas ele tem um histórico aí também de repressor, né? Da própria questão LGBTI que as pessoas estão cobrando agora. Então, existe um público, sim, que tem esse preconceito, mas o festival ele tem essa discussão. O público do festival, como você disse, agora nas últimas versões online, foram quase 1 milhão de pessoas, 900 mil, 1 milhão agora nessa última edição. A maioria do público é fora de Goiás, realmente, né? A maioria de São Paulo. A gente percebeu também que o público é um público com alto poder aquisitivo, homens brancos e tudo mais. Mas a gente, através do festival e dessa adesão, a gente tenta alcançar todos os públicos. Mas eu acredito que com a existência de festivais e discussões como a nossa, essa comunidade que não apoia a causa, ela acaba entendendo a necessidade desse apoio, porque ela está vendo agora com esse governo que ela está sofrendo também, e também pela cultura e arte, ela entende que é importante se ver na tela de cinema, se ver no teatro, se ver na ousadia. Então, a gente briga muito também com essa comunidade. Eu acho que é muito importante esse tipo de ações. Eu acho que por menor que ela seja, não estou nem falando das grandes, mas por menor que ela seja, qualquer coisa que tire um pouquinho da caixinha, sim, né? Sim. Você faz aquilo funcionar. Fabrício, você também luta, né, contra a exploração infantil. Aqui em Goiás isso é muito significativo ainda, e você tem uns projetos voltados a adolescentes também, né? Sim. Só antes de responder essa, eu acho que é importante todos nós, e você LGBT que está nos assistindo, acho que é importante a gente entender que a homofobia, a transfobia é estrutural. O que significa isso? Que todos nós somos criados dentro de um padrão que é cisgênero e que é hétero, que a gente chama de heteronormativo.
a norma heterossexual. Então a gente acaba reproduzindo um padrão que é violentador. Às vezes nós mesmos LGBTs, a gente quer cobrar do outro para ser menos afeminado ou para não usar tal roupa. Então nós LGBTQI+, temos que ter essa noção. Por isso que o Digo é tão importante e tão bonito, porque ele faz essa discussão. Quando a LGBTfobia está ligada com o racismo, a população LGBT negra sofre muito mais. A população LGBT pobre que anda de ônibus, que sofre homofobia nos terminais, nos banheiros, da polícia, sofre muito mais, que é abordada de maneira racista e preconceituosa. Então a gente tem que ter noção de todas essas esquinas onde se encontram tudo isso. Agora, em relação à questão da violência sexual, que também está ligada, né, com a questão LGBT. Eu trabalho muito em operações contra a exploração sexual, porque eu trabalho nas rodovias, e nas rodovias tem uma concentração muito grande de motéis, casas noturnas, casas de show, boate. E ali a gente percebe que uma parcela grande de pessoas que são exploradas são travestis. E as travestis, elas ficam nessa condição porque elas são expulsas de casa. As travestis que a gente encontra aqui na região dos motéis em Aparecida, no Anel Viário, nos boates em Goiás em geral, vieram do Pará, vieram do Maranhão, vieram do Tocantins, por causa da transfobia. É por causa da pobreza também, mas mais por causa da transfobia. Tem até travesti de classe média, de uma família melhor lá na cidade, mas saiu de lá porque não suportava a transfobia na igreja, na escola. Então, tem relação, mas também a maior parte das vítimas são mulheres, são meninas negras, são meninas pobres. Então, cada vez que a gente vai numa operação dessa, o que eu vejo ali é um projeto de país que não deu certo. É um país profundamente desigual, cruel, injusto. A metade da população brasileira, e o povo não sabe, recebe até R$450 por mês. Então, são meninas muito pobres, com familiares que às vezes foram presos, que não tiveram oportunidade de estudo, de trabalho. Quando a gente é um país muito rico, é a 11ª potência do mundo, entre mais de 200 países. Então, a riqueza é muito mal distribuída e essas meninas não têm condição de alcançar internet, celular, algo que todo mundo deveria ter direito, e elas acabam sendo exploradas. A gente fala que não é uma prostituição, porque na verdade algum adulto leva essas meninas para essas boates, para esses locais e as explora. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava para o juizado de menores e no interior ela falava que muitas vezes eles tiravam um adolescente, um menino ou uma menina de dentro de um quarto de hotel, desses negócios pequenininhos assim, e que geralmente o pai falava que tinha sido a mãe que tinha negociado. Sim. E ela disse que falou assim, ela assustou, porque ela sempre trabalhou aqui, quando ela chegou lá, ela assustou, mas aí ela descobriu que isso era muito comum. Já aconteceu várias vezes do comigo. pai ou a mãe negociar com o caminhoneiro. Sim. Já aconteceu várias vezes comigo. Pela fome, tudo fazer isso. operação em posto, aí bate na boleia do caminhão, lá dentro tem um caminhoneiro de 50, 60 anos e uma menina de 14, 13, 12, 15. E aí o primeiro fato, o caminhoneiro quer culpar a menina. Porque faz parte do machismo estrutural. Não, ela que me seduziu, que é uma loucura. E as pessoas acreditam, porque falam, ela estava com roupa curta, não sei o quê. E o segundo fato que aconteceu algumas vezes, eu ligar para a mãe, a menina falar, é meu namorado, porque a menina quer proteger o cliente. E eu ligar para a mãe, e a mãe falar, não, é namorado mesmo. Porque também a mãe às vezes recebe, às vezes essa menina que sustenta a casa. Tem uma situação bastante complexa, mas a gente tem que denunciar sobretudo aqueles que exploram. As cafetinas, os cafetões, os donos de motéis que às vezes acabam lucrando. Aqueles que falam que vão garantir segurança. Na região dos motéis ali, aquelas calçadas são todas loteadas. Então eles cobram o aluguel delas e falam que vão garantir segurança para elas, cobra delas um valor. Então é uma rede que explora mesmo o corpo dessas meninas. Eu fiquei sabendo que aqui, esse local perto das regiões dos motéis, tem inclusive horários, né? Sim. Onde são mulheres, até certo horário são travestis, garotos de programa, todos têm um horário. Sim. E uma curiosidade, a gente prefere fazer a operação lá de dia, porque de dia as adolescentes falam que vão para a escola e estão mentindo para as mães, e os maridos estão traindo as esposas. Então a gente pega mais flagrante lá de dia do que de noite. Tem uma história muito engraçada, que eu não vou contar aqui porque ela é longa, mas tem uma história muito engraçada, um tal de engenheiro Jefferson. É uma história aí, depois vocês fizerem, talvez vocês achem no YouTube a história do engenheiro Jefferson. Cristiano, a gente sabe que a arte salva, né? A gente sempre, e eu já falei aqui que tem até uma frase de Nietzsche que fala que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Mas eu sempre falo que a arte salva. E eu percebo que muitas pessoas deixam as ruas quando elas são convidadas a participar de algum projeto relacionado à arte. Mas isso não é tão simples, né? Sim. Nem todo mundo quer participar, nem todo mundo parece ter a boa vontade de ir lá e convidar.
Exato. Porque é mais fácil pegar, às vezes, de uma comunidade onde todo mundo tem sua casa, tem um poder aquisitivo menor, mas todo mundo tem sua casa. Sim. Na rua é mais complicado. Mas acaba a gente sabendo disso. A arte salva, ela ajuda. Exato. E é uma necessidade grande, né? Com a pandemia, nós estamos vivendo praticamente da arte, que melhora a saúde mental, que melhora a questão da educação, do conhecimento, e é o que falta aqui no Brasil, né? Nós, em primeiro lugar, a questão da própria educação desde criança, na questão cultural, nós não temos muito acesso, nós não temos incentivo à cultura, então isso acaba desconectando o ser humano e as pessoas também de baixa renda a entender que isso é importante. Então, por isso que muitas vezes acho que a cultura não resolve nada, mas é pelo contrário, ela traz todos esses ensinamentos, todas essas coisas importantes que movimentam a vida, né? Tanto é que países, por exemplo, como na Argentina, mesmo na pior das economias, num lugar que tem mais teatro que a Broadway, as pessoas estão lá, até 1h da manhã, às vezes com pouca roupa, não cuida nem dos dentes nem nada, mas está lá na fila para assistir um musical, porque elas entendem que isso é uma forma de escapar do cotidiano e de aprender e de ter toda essa experiência cultural que é muito rica, que minimiza todos esses problemas da vida, né? Então nós não temos aqui nenhuma casa de acolhida para quem é expulso de casa, né? Como a gente foi aqui, mas a gente conseguiu sobreviver, porque a gente tem nossas facilidades, a gente sempre conseguiu estudar, mas muita gente não tem nem lugar para ir. Por isso que também você fica sujeito a essas diárias aí, R$50, R$100 para se prostituir, para poder dormir no quartinho. Sim. Então, nós precisaríamos de mais espaços culturais, de mais centros culturais para formar pessoas realmente que possam exercer esse talento, que possam crescer como ser humano. Então nós não temos esses centros culturais aqui. Eu acho isso fundamental, assim. Nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. É muito assunto. A conversa é boa, né? Empolga, né? Também e a gente vai ter que acabar, mas eu queria, assim, as considerações finais de cada um. Cristiano, você tem alguma coisa para falar para a gente? Sim, eu quero fazer as pessoas pensarem um pouquinho. Isso, eu acredito que a gente tem que apoiar a questão da diversidade, a questão de gênero. As mulheres também precisam acordar e entender que o machismo e a questão patriarcal também reprime a vida delas, e a gente não pode passar pano. A gente tem que entender que passar pano é quando a gente não briga, né, por algo, não alerta uma situação ruim de preconceito e de ódio. Então a gente precisa assumir que a gente precisa mudar. Tem que apoiar todas as ações culturais, todas as questões LGBTI, se informar, se educar e seguir as redes sociais também, né? Porque agora é tudo impulsionamento, tudo redes sociais. Então sigam aí o Digo Festival, sigam o Fabrício Rosa, que é uma pessoa incrível, teve quase 10 mil votos aí para vereador, né? Mas vai conseguir com certeza crescer muito, que é uma pessoa fenomenal, e a gente precisa realmente apoiar isso, apoiar pessoas que realmente querem trabalhar, né? A vida é muito curta e o incentivo de viver muitas vezes é tentar ajudar nessas questões, e a gente tem que valorizar pessoas como o Fabrício e eventos como o Digo Festival, a Galhofada e vários outros eventos culturais que são importantes aqui para a nossa cidade. Então, não passe pano, apoie os projetos culturais, apoie a LGBTI e apoie a vida. E você, Fabrício? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sou policial, mas eu quero falar de cultura. Cultura é direito, a gente tem que entender isso, que é um direito. Eu acho que os franceses, os argentinos têm muito a nos ensinar. Eles percebem que num bar tem que ter um livro, tem que ter obra de arte, tem que ter cultura. E rende dinheiro também. E rende dinheiro. E nos faz sonhar com outro mundo, nos faz pensar em outro mundo, ter criatividade, nos sensibilizar e criar esse outro mundo por meio da arte. Então vamos valorizar a cultura, vamos valorizar os centros de cultura que existem em Goiás, e vamos parar de dizer que a homofobia é mimimi, porque não é. Ser expulso de casa, apanhar na escola, levar tapa na cara, apanhar na rua, isso não é mimimi e isso acontece de verdade. Então, se você está nos assistindo, apoie as ONGs, tem algumas ONGs, segue o Digo nas redes sociais, segue o Fabrício Rosa nas redes sociais, que eu posso apontar para vocês. As ONGs estão precisando de doação de cesta básica, tem muita drag queen que trabalhava com cultura, que está passando fome, tem muita travesti passando fome. Contratem pessoas LGBTs, as mulheres trans, os homens trans e as travestis. O que eles mais sofrem, além da homofobia, é a falta de emprego. Contratem LGBTs para sua empresa. E muito obrigado. Eu que agradeço. E se você não quiser contratar, pelo menos você dá uma chance para você ver que a pessoa ela vai trabalhar da mesma forma que qualquer outra. Não tem diferença nenhuma. Então eu acho isso muito importante, igual eu falo sempre, bom senso, né? E pensar que todo mundo é igual a todo mundo.
né? Se você acha que é diferente, o problema está em você, não está na outra pessoa, não, tá? E quero agradecer os dois, mais uma vez. Agradeço muito a presença dos dois. E quero agradecer você que está aí do outro lado assistindo a gente e quero agradecer por nos deixar fazer parte da sua vida. Até o próximo programa. Obrigado, gente. Obrigado.